Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Aqui nos encontramos mais uma vez para dar continuidade ao difícil, mas também necessário estudo sobre o pecado, estudo que tem o respaldo, tem o fundamento, encontra-se radicado na terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, programa sobre a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. Hoje nós vamos falar do pecado de malícia, ou pecado cometido por malícia. A teologia moral chama de malícia do pecado, ou pecado de malícia, ou pecado por malícia. Para que a gente entenda essa afirmação que se encontra no parágrafo 1860 do Catecismo da Igreja Católica, recordemos as 3 exigências para que se fale de pecado mortal. Matéria grave. Pleno conhecimento do autor do pecado, da gravidade do pecado e da sua intrínseca oposição à vontade de Deus. E plena liberdade. As três exigências têm que caminhar juntas. Somente quando essas 3 exigências se manifestam, essas 3 condições são atendidas, é que se fala de pecado mortal do ponto de vista formal. Mas há determinados pecados que têm uma maldade, que têm uma perversidade maior, não apenas pela própria matéria. Matéria é uma coisa e a pessoa que comete é outra. Por parte da matéria, temos as 7 listas do Novo Testamento. E da parte do sujeito que comete, pleno conhecimento e plena liberdade. Vejamos uma frase bem pequena do parágrafo 1860 do Catecismo da Igreja Católica, que diz o que é o pecado cometido por malícia. O pecado cometido por malícia, isto é, por escolha deliberada do mal, é o mais grave. Ou seja, a vontade, diante da constatação de que aquela atitude, aquele comportamento ofende gravemente a Deus, quando, malgrado isto, apesar disto, apesar de a pessoa saber que tal ato ou atitude é intrinsecamente grave, ele sabe disto e deseja, e opta, e escolhe deliberadamente fazer aquilo. Esse é o pecado por malícia. Esse é o pecado de malícia. Esta é a malícia do pecado. É o pecado mais grave. Se a matéria tem uma gravidade intrínseca, as 7 listas do Novo Testamento, aqui nós temos uma gravidade toda peculiar na própria pessoa, porque ela sabe que é pecado e ela quer pecar. E nada faz para impedir. Deseja, por assim dizer, se compraz. Desculpe a expressão forte que eu vou usar, não está nem aí para a gravidade. Está pouco ligando para a advertência que a Escritura e a Igreja dizem a respeito dessa conduta. Quer fazê-lo e se compraz nisso, e se alegra nisto, e se deleita nisto. Este é o pecado mais grave. A pessoa não tem desculpa nenhuma. Pelo contrário, abraça o mal pelo mal. Não, ele não considera um bem, ele sabe que é um mal e mesmo assim quer fazer, pelo prazer que esse mal proporciona. Esse é o pecado por malícia, o mais grave de todos. Se não se subsegue a ele um sincero arrependimento, obviamente não tem perdão na outra vida, será punido com o castigo eterno.